Oi! E aí, YouTube? Pra quem não sabe, Dwayne Johnson teve um percurso bem longo até ele se tornar ator. Ele foi jogador de futebol, ele foi lutador de WWE, aquelas lutas bem performáticas. Você joga a pessoa pra um lado, joga a pessoa pro outro, se joga em cima da pessoa. Talvez alguns até conheçam mais pelas lutas de anões, mas isso aí é outra história. E se eu não me engano, foi nessa época em que ele lutava que ele ficou conhecido como The Rock. E foi só em 2001 que ele fez o seu primeiro papel, que foi em Um Retorno da Múmia. E quem não se lembra daquele bonecão de CGI horroroso? Aquilo ali deveria se parecer com The Rock. Eu só não sei em qual etapa da vida dele. Mas tudo bem. A questão é que depois de Escorpião Rei, ele começou a ser chamado para mais papéis e então ele virou ator em tempo integral. E em 2010 ele foi chamado para fazer um filme que você provavelmente não se lembra. Eu acho que muita gente esqueceu que esse filme existe, que é o Fada do Dente. Me diga, e se a Fada do Dente fosse um homem musculoso de 1,96 de altura? É uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito um dia, com toda certeza. Pois então, você não precisa mais esperar para ter essa resposta. Eu acho que não tenho mais nada a dizer, a não ser, é claro, pedir para você se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixar um like e um comentário para poder me ajudar, ou só para inflar meu ego. Dito isso, o filme começa com um jogo de hóquei, onde a gente acompanha o Derek Thompson, que também é conhecido como Fada do Dente. Isso porque ele costuma arrancar o dente dos jogadores do time adversário à base do impacto. E os fãs amam o Fada do Dente. Eles até disputam para ver quem é que vai pegar o dente perdido, e eu não sei se isso é muito higiênico. No vestiário, The Rock conhece um jogador estreante que chama ele de velho na cara dura e fala que achou que ele já tinha até se aposentado. Eu tenho que dizer que esse cara tem coragem. Porque a gente acabou de ver que o público ama o Fada do Dente. 2, por conta do tamanho do The Rock. Isso sem falar que, pelo que eu entendi no filme, o The Rock é o jogador da liga com mais faltas por conta de agressão. Então assim, coragem. E como um jogador profissional, o Derek, ele consegue impactar a vida de crianças. E quando ele tá saindo do vestiário, ele encontra um garotinho que pede o autógrafo dele e conta pra ele que ele também joga hóquei e que o sonho dele é entrar na liga profissional como o Derek. E sabe o que o The Rock fala pra ele? Ele fala que o garoto nunca vai jogar na liga profissional e que é pra ele desistir. Olha a cara da criança. Não, sério mesmo. Olha a cara dessa criança. Ele estragou um sonho de graça. Bom, depois disso, ele vai pra casa da namorada porque ele vai ficar cuidando dos filhos dela enquanto ela sai com as amigas. E o Derek convida alguns amigos dele do hóquei pra poder jogar pôquer. Só que ele tá sem dinheiro pra apostar, o que eu acho bem estranho, já que ele é um jogador profissional. Meu amigo, tão jovem, já perdeu tudo, tá igual o Nicolas Cage, comprando crânio de dinossauro. A questão é que, não satisfeito de arruinar sonhos de crianças, ele também rouba crianças. Isso porque o dente da filha da namorada dele caiu, e ela decidiu colocar ele debaixo do travesseiro pra poder receber a visita da Fada do Dente. E ele rouba o dinheiro que a mãe da menina deixou. Quando a namorada dele volta pra casa, a menina acaba acordando e ela procura pra ver se a Fada do Dente passou, e ela vê que o dente sumiu, mas que não tem dinheiro nenhum. E o Derek então acha que é uma boa ideia arruinar o sonho de outra criança. Meu senhor, só porque os seus traumas de infância não foram resolvidos, não quer dizer que o senhor tenha que causar trauma em todo mundo. Ele só não foi responsável por mais uma sessão de terapia, porque na hora que ele vai contar que não existe a Fada do Dente, a mãe tira um dinheiro da carteira e fala que a garota deve ter deixado cair enquanto ela tava dormindo, porque se não fosse por isso, mais um sonho destruído. Quando o Derek volta pra casa, ele tá pronto pra dormir e ele recebe uma intimação pra ele visitar o mundo das fadas. Daí a gente tem a bela visão do The Rock usando um tutu rosa, muito lindo. E depois de ser transportado pro mundo das fadas, ele acaba conhecendo o seu consultor, que é o Tracy, e eles acabam discutindo, e eles estão prontos pra brigar, até que aparece a rainha das fadas, que é a Julie Andrews, que sentencia o Derek a cumprir o papel de Fada do Dente durante 2 semanas. Isso porque, de acordo com ela, ele destruiu sonhos, cometeu assassinato em primeiro grau de fantasias, e é claro, também por ele ter usado o título de Fada do Dente de forma muito desrespeitosa. Ele troca de roupa, começa suas aulas de voo e também ganha alguns equipamentos de Fada do Dente, e aqui a gente tem essa cena. Pasta de encolhimento. Você coloca isso na língua e fica com uns 15 centímetros de altura. Às vezes, com a minha mulher, eu tomo uma dose dupla. Eu coloco meu pé no pote de tinta e daí quando ela dorme, eu ando pelo corpo dela todinho. Eu assisti esse filme pela primeira vez, eu era uma criança, então como bom filhote de gente que eu era, eu não vi maldade nenhuma nisso aqui. Mas agora eu fico me perguntando por que essa cena existe. É um filme infantil, pelo amor de Deus, tenhamos compostura. Bom, quando The Rock acorda, ele tá em casa, sem asas, então ele acredita que foi tudo um sonho. E ele
decide ir até a casa da namorada pra poder se desculpar com ela por quase ter estragado os sonhos da filha dela. A namorada aceita as desculpas e eles vão ter um jantar romântico, só que no meio do jantar ele recebe um telefonema do Tracy. O Derek recebeu a sua primeira missão e como ele vai ficar de fadinha até pegar esse bendito dente, ele inventa uma desculpa pra namorada. Fala que ele tá passando meio mal e que ele precisa pegar um pouco de ar fresco, sai, deixa ela sozinha e vai até a casa pra pegar o dente. Ele usa uma pasta pra poder encolher e passar por baixo da porta, ele consegue pegar o dente e aí ele volta pra casa e a namorada dele só ignora o fato dele ter simplesmente sumido por sei lá quantas horas. No dia seguinte é dia de jogo e o Derek percebe que todo mundo que gritava o nome dele agora tá torcendo pro novato. No meio do jogo ele é chamado pra buscar um dente, então ele acaba se desconcentrando, tropeça no próprio pé e não consegue defender o novato que é lançado no chão. E o novato não fica muito contente com o Derek e vai atrás dele até o banheiro. O Derek acaba ficando preso no banheiro porque ele tá vestido de fadinha e tem jogadores do lado de fora, então pra poder escapar ele decide encolher e fugir pela privada. O dia dele foi uma merda, ele não tava de bom humor, ele não tinha um pingo de paciência e por isso ele decide que ele vai usar o pó de amnésia pra poder entrar na casa e pegar o dente o mais rápido que puder. Só que era pra usar só um pouquinho nas pessoas e ele deu uma exagerada. Quem é você? Quem é você? Eu já tô em casa. E a Rainha das Fadas fala que ele não tá entrando no espírito da fada do dente. Realmente, eu também não entendo como é que ele pode não estar feliz só porque ele tá sendo forçado a trabalhar em algo que ele odeia. No dia seguinte, ele acaba tendo que cuidar do filho da namorada. Ele descobre que o menino sofre bullying, né? Chamam ele de emo. E o The Rock incentiva o garoto a participar de um show de talentos que vai ter na escola. O que me surpreendeu, porque até agora eu achei que ele se alimentava das lágrimas e tristeza de crianças. Daí a gente pensa, nossa, ele fez uma coisa legal, ele tá fazendo a coisa certa. Dá 2 minutos, ele volta a fazer cagada. Ele vai pra outra missão e usa o spray de invisibilidade e faz com que os pais acreditem que ele é um fantasma. E pra tentar acalmar a situação que ele mesmo ajudou a criar, ele decide usar o pó de amnésia, só que acaba jogando o bagulho na própria cara e acaba ficando um pouco confuso. Resumindo, ele volta pro mundo das fadas com um cachorro preso na asa. E como o filme tem quase 2 horas, é óbvio que ele ia cometer mais um erro. Parabéns pra ele pela consistência em ser uma decepção. Como os produtinhos de fada do dente dele estavam acabando, ele pede mais pra Rainha das Fadas, só que ela diz que não vai repor o estoque dele porque o orçamento tá baixo. Isso tudo porque as crianças não acreditam mais nas fadas como antigamente. A Rainha das Fadas fala que se continuar desse jeito, as crianças não vão mais receber a visita da fada do dente. E ela diz como se isso fosse afetar muito as crianças. Só que a verdade é que isso não vai mudar nada. Uma das regras é que a criança não pode ver a fada do dente. Então se elas pararem de fazer a coleta, não vai ter diferença nenhuma. Os pais vão pegar os dentes, a criança vai receber o dinheiro e acreditar que foi a fada do dente que deixou lá. Pra criança, nada vai mudar. O The Rock acaba encontrando com uma fada um pouco suspeita, né? Que curte uns negocinho meio clandestino. E ele compra dele alguns dos produtinhos. O problema é que quando ele foi usar, não deu muito certo. O spray de invisibilidade tá ruim e a pasta de encolhimento fez isso aqui com a cabeça dele. No fim, ele acaba sendo preso. E ele precisa ligar pra namorada pra poder tirar ele da cadeia. E ela pergunta pra ele o que tá acontecendo, porque ele tá agindo tão estranho ultimamente. E ele consegue cagar mais ainda a situação a cada resposta que ele dá. Então ele fica jogando pó de amnésia nela até conseguir dar uma desculpa plausível. Isso tudo acontecendo enquanto um policial observa e não faz absolutamente nada. Tem uma mulher sendo drogada na frente dele e tá tudo bem. Ah, e quando eu disse desculpa plausível, eu tava sendo simpática, porque a desculpa dele foi que ele tava agindo assim meio esquisito porque ele tava com medo de ter um relacionamento sério e de estragar tudo, porque ele ama muito ela e está com medo de perdê-la. E ela acredita. Isso é o mais triste. Mas depois disso, o Derek repensa suas atitudes e decide levar o trabalho de fada do dente a sério. Então ele modifica o seu uniforme de fadinha para poder ir buscar os dentes. E ele entra numa casa vestido desse jeito e o pai da criança vê ele assim. E ninguém achou estranho esse cara, que é uma celebridade do esporte, tá entrando escondido nas casas para poder pegar dente dos filhos das pessoas. Tipo, ninguém reconheceu o cara. Ele foi preso e não saiu em nenhum jornal que ele tentou invadir uma casa pra entrar no quarto de uma criança. Gente, isso não tá meio estranho, não? Sou eu que tô achando isso tudo meio esquisito? E o Derek também decide usar os poderes de fada do dente pro seu próprio benefício. Durante um jogo, ele decide usar os seus produtinhos de fada só pra poder implicar com o novato. Ele usa o spray pra poder ficar invisível e atrapalhar durante o jogo e até dá uma bala pro garoto pra ele ficar latindo igual um cachorro.
Engraçado que a Rainha das Fadas não tá dando a mínima pra isso aqui, né? Abuso de magia, mas dane-se. E o Derek, ele teve um lampejo de bondade e ele tá ensaiando com o filho da namorada dele. E durante uma conversa entre eles dois, a gente descobre que o Derek, no início da carreira, era atacante. Mas depois de uma lesão, ele acaba sendo colocado em um time menor e depois de brigar com outro jogador, ele acaba ganhando o título de Fada do Dente. Desde então, ele joga na defesa, mas ele gostava mesmo era de ser atacante. E ele e o garoto fazem um acordo que se o Derek tentar fazer um gol, o garoto então vai tentar participar do show de talentos. O menino até pergunta pro Derek se ele acha que um dia ele vai conseguir ser uma estrela do rock. E surpreendentemente, ele não estraga o sonho dessa criança. Não se engane, ele tava no caminho, só que no meio do trajeto ele mudou de ideia. Ah, e ele também tá ajudando o Tracy, que é o consultor. O Tracy é uma fada que nasceu sem asas, e por conta disso ele acabou sendo colocado pra trabalhar como consultor. Só que o que ele queria mesmo era ser Fada do Dente. E eu achei essa desculpa péssima, porque o The Rock consegue fazer o trabalho de Fada do Dente. Faz meio mal, mas faz. O The Rock tem asas que são feias? São. Parecem coisa de fantasia de carnaval? Parece. Mas ainda assim são asas. E ele não usa. Até agora a gente não viu ele usar essas asas uma única vez no filme. No jogo, o Derek tenta marcar um gol, só que ele acaba fracassando e o treinador chama a atenção dele e ele fica muito mal com isso. Então ele decidiu voltar a estragar o sonho de crianças. Porque quando ele volta pra casa, ele encontra com a namorada e os filhos dela, porque o menino queria fazer o último ensaio pro show de talentos. Ele fala que o garoto não tem talento, que ele nunca vai conseguir realizar o sonho dele, e ele faz o menino se sentir tão mal que ele quebra a guitarra. E a desculpa dele pra tudo isso foi que ele tá tendo um dia ruim. Senhor, isso é um problema seu. Só porque o seu dia foi ruim, não quer dizer que você tenha que tornar o dia de todo mundo uma merda. A namorada termina com ele, e nesse momento o Derek deveria perceber que ele tava exagerando. Mas claro que não, porque se fosse fácil desse jeito, esse filme já tinha acabado há muito tempo. Onde a gente ia encontrar diversão se o Derek escolhesse ter bom senso? Então quando o Tracy aparece, contando que ele conseguiu ser aprendiz de Fada do Dente, o Derek fala na cara dele que ele nunca vai ser uma Fada do Dente de verdade, porque ele não tem asas. Eu senti mais pena do Tracy do que da criança. No dia seguinte tem outro jogo, e o Derek tá lá, sentado, meio desmotivado pra jogar. Mesmo depois do Derek ter sido um verdadeiro escroto, o Tracy aparece e motiva o Derek a tentar fazer o gol mais uma vez. E o Derek consegue marcar o gol, só que o Tracy não tá lá só pra isso. Ele também foi avisar que ele tem mais uma missão e agora é na casa da namorada dele. Isso porque a filha mais nova perdeu mais um dente. Então o Derek decide largar o jogo pra ir até lá, ele cria asas, aparece a meia calça e sai voando. E o Tracy decide usar um tipo de canhão de pó de amnésia pra que todo mundo esqueça o que aconteceu. Só que aí eu levanto outra pergunta. Esses jogos não passam na TV? Ele não ia ter que apagar a lembrança de todo mundo que tava assistindo isso aqui, até mesmo em casa? Porque quando o The Rock faz o gol, os narradores falam que eles vão passar o replay. Então assim, só levantei mais uma pergunta mesmo, fiquei na dúvida. O The Rock vai até a casa da namorada e quebra algumas regras porque ele conta pra garota que ele é a Fada do Dente. Ele pede desculpas pro menino por ter estragado o sonho dele e dá uma guitarra nova pra ele e convence ele a poder participar do show de talentos. E quando ele encontra com a namorada, você acha que ela ficou com medo quando o ex dela invadiu a casa dela durante a noite enquanto ela estava dormindo? Na verdade não, ela achou muito fofo ele ter se vestido de fada pra pedir desculpas pra menina e ter comprado uma guitarra nova pro garoto. Como o menino tava meio atrasado pro show de talentos, ele leva o garoto voando e depois ele usa o pó de amnésia nele. Mas só nele mesmo, porque a mãe tava achando que aquilo era tudo só uma fantasia e a garotinha, de acordo com ele, ela é muito nova, então ela vai esquecer rápido. Ele volta pro mundo das fadas pra poder entregar o dente e ele finalmente cumpriu a sentença dele, ele foi dispensado do trabalho. O Tracy ganha as asas dele, que é um broche, e é promovido a Fada do Dente. E como o Derek é um adulto, ele precisa esquecer toda essa coisa de fada e então joga um pó de amnésia nele. Depois ficam reclamando que as pessoas não acreditam nas fadas. Também, né? Vocês não estão se ajudando. O Derek volta pra poder assistir o show de talentos e pede a namorada dele em casamento. Eu achei o pedido péssimo, mas ela aceitou. O que ele fala exatamente é: eu acho que a gente podia casar. Ele não tem nem certeza se é isso que ele quer, é só uma possibilidade. Depois de um bando de desculpa fajuta o filme inteiro, ela viu ele tentar destruir o sonho da filha dela e depois acabar com a autoestima do filho e não fazer nada. Sinceramente, ela não me surpreendeu em ter aceitado não, ela se manteve bem nas minhas expectativas. No fim, a gente descobre que o Derek voltou a jogar na Grande Liga como atacante. A Rainha das Fadas foi até assistir um jogo dele e o filme acaba. Eu gostava muito desse filme quando eu era criança. Hoje eu vejo que ele é um filme ruim. Só que o que eu acho mais triste é que ele é um filme ruim, só que ele não é ruim ao ponto de ser memorável. E o pior de tudo
é que tem o filme 2, que é mais esquecível ainda. Mas esse foi o vídeo. Valeu por me assistir até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!